Olá, eu sou Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre A Herança Becker. A Herança Becker é um quadrinho que eu estava muito interessado em ler. Foi lançado no finalzinho do ano passado, está naquele lote que todo mundo guarda para lançar na CCXP. E é mais uma publicação dos gêmeos Marcelo e Magno Costa. Justamente por isso que era que eu queria ler. Eu elogiei bastante os dois quando eu falei sobre o Capitão Feio. Tem vídeo aí no canal sobre essa HQ, que foi um projeto que eles fizeram para a Gráfica MSP. Mas para mim, assim, a grande HQ deles continua sendo A Vida de Jonas. Se você conhece, se você não conhece, antes de mais nada, vai atrás, porque não tem como se arrepender de ler essa HQ. E para mim, uma das razões da grandeza da Vida de Jonas é justamente o desenho do Magno Costa. O Marcelo que não me leve a mal, mas assim, o desenho, porque o desenho do Marcelo também é espetacular. Vídeo Capitão Feio. E aliás, eu acho que eu falei no vídeo do Capitão Feio, mas se eu não falei, eu repito aqui de qualquer forma. Para mim é um completo mistério o fato do Marcelo Costa não ser um desenhista de um grande título da Marvel DC, porque a qualidade do desenho dele é impressionante para essas coisas espetaculosas. Agora, para as histórias mais autorais, mais singelas, aquela história mais calcada na emoção e não no espetáculo, um desenho um pouco mais, vamos colocar aí umas aspas, né, esquisito, como o do Magno, é bem mais interessante, porque o estilo dele agrega muito no clima da história. Tem gente que reclama quando o desenho foge um pouco do padrão, mas tem uma diferença entre o cara que tem estilo e técnica e o cara que só tem estilo. O desenho do Magno, ele tem um estilo bem particular, sustentado ali por muita técnica, não só de desenho, mas de narrativa, inclusive, e isso transparece, porque mesmo sem ler texto nenhum, só de folhear HQ, você já tem uma noção do clima da história. A caricaturização dos personagens adianta muito da personalidade de cada um só de bater o olho. Você olha para aquele formatinho de cada um dos irmãos Becker e você lê na cara, você lê assim, na cara deles, no formatinho do corpo, uma série de características que o narrador não precisa ficar falando depois. Sabe, o narrador não precisa falar, fulano é assim e por isso faz isso. Você acompanha a história e os atos e as decisões dos personagens já são fato dado. Porque você sabe que aquele personagem faz aquilo porque ele é daquele jeito. E você sabe que ele é daquele jeito pela forma como ele foi representado no desenho. E, obviamente, uma das grandes sacadas dessa história é justamente a quebra desse paradigma num determinado ponto. Então, você tem ali uma história toda definida pela caracterização dos personagens, que depois tem uma inversão. E isso, assim, só funciona com um desenho mais, entre aspas, esquisito. Só que muito bonito e muito bem planejado, né? Como o do Magno. Se for fazer uma crítica, assim, essa não é uma história que me toca, sabe? Não é como A Vida de Jonas, assim. E eu acho que essa falta de conexão, de um sentimento com o leitor, acaba tornando a HQ menor na nossa memória. Ela é uma HQ muito mais técnica do que emocional. Mas, assim, isso não quer dizer simplesmente nada. Assim, ela não tocar o leitor, não causar uma conexão comigo, não quer dizer que não diminui em nada a qualidade. Porque às vezes a gente confunde isso, né? Se a gente lê uma história que talvez nem é uma boa HQ, mas porque ela mexe com alguma coisa dentro da gente, a gente passa a gostar muito dela. No caso da Herança de Becker é o contrário, você gosta muito da HQ porque ela é uma puta HQ bem feita, né? Só pra não dizer que eu não falo sinopse de HQ, eu acho que sinopse é uma coisa assim, já dada, sabe? Você vai lá no site da loja e tem lá a sinopse. Mas assim, só pra você ter uma ideia do que eu tô falando, basicamente a história é uma história de 3 irmãos, bem diferentes entre si, que anos depois da morte do pai, eles têm que lidar com a parte mais sombria da herança do pai,
que é o assassino dele. Tem um paralelo bem curioso, assim, se você reparar bem, quando você lê a história, que a construção da história é muito parecida com Os Três Porquinhos e o Lobo Mau. Isso é uma sacada muito, muito bacana na ideia, né? Enfim, é uma baita HQ, muito, muito, muito bem projetada, assim, em todos os sentidos, tecnicamente perfeita, fácil, uma das grandes publicações de 2017. Então, não bobeia, compra a Herança de Becker. Não é Herança de Becker, é Herança Becker. Se eu falei D no meio do vídeo, desculpa, é Herança Becker. Compra a Herança Becker. No site tem os links para compra. E aproveita também, compra a Vida de Jonas se você não viu, porque, de novo, Vida de Jonas é foda demais. Obrigado aí por ouvir. Curta, compartilhe, comente. Se você leu a HQ, deixa seus comentários aí. Eu queria ver a opinião de vocês sobre essas HQs. E obrigado.